Nos últimos meses, você abre o Instagram e só se depara com esse camaradinha aqui. Meu pastor Jesus, está amarrado. Porque o Carlos é meu. Ai, o Carlos é meu. Anda comigo, Carlos. Deixa eu falar seu nome pra mim, tá, filha? Anda comigo. Eu sou profeta, eu sou profeta. Abre a boca e dá glória, que dá glória. Saio que é meio de ofá. De ofá se quer beber polvitsma. E aqui também toda. Mas calma, você vai ter usar. Miguel de Oliveira foi um dos temas mais pesquisados na internet nos últimos meses. Mais conhecido como missionário, profeta, pregador, enfim, seja lá como ele se autodenomina, é membro da Igreja Assembleia de Deus Avivamento Profético, em Carapicuíba, município em São Paulo. Ministério esse que dizem fazer profecias, revelações, curar doenças incuráveis pela ciência. Bom, só pela autodescrição do ministério já sabemos onde isso vai nos levar, né? O que chamou mais atenção da internet sobre o nosso Miguelzinho foi a forma de falar. Com palavras bonitas, o seu entendimento em saber versículos da Bíblia. E isso chama a atenção de qualquer um, ainda mais quando essa pessoa tem apenas 15 anos. E uma das polêmicas que causou um incômodo na sociedade e que tornou o nosso Miguelzinho famoso na internet foi esse vídeo aqui. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pensar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Peraí, eu já vi isso em algum lugar. Alguém disse, ele não volta mais para Of the King, the Power, the Man, the Best, the King, Fairy, Fire, Kiss My. A América tá na minha mão e eu abro a fronteira a hora que eu quero. Teca Maia! E isso foi o ápice para que a internet caísse matando em cima do Miguelzinho. Pois essa forma dele imitar as palavras que esse pregador falou, isso gerou um questionamento no povo e fez com que pesquisasse quem era esse pregador mirim. E muitos de vocês devem estar se perguntando, tá bom, AP, é somente um garoto mirim que tá pregando a palavra de Deus, tá bom, imitando até uns aqui. Tá, o que tem de mais nisso? Você tem razão, pequeno gafanhoto, até certo ponto, pois aquela imitação foi só a ponta do iceberg, porque acharam isso aqui. Tem 30 pessoas que vão fazer um voto de R$100. Mas eu queria aqui em cima do altar, no mínimo 4, diga comigo, 4, que vai pegar uma semente de R$1.000, diga amém, de R$1.000. R$1.000 pra gente não é sacrifício. Algumas pessoas que é R$1.000 não é sacrifício. Se é a primeira de R$1.000, sobe aqui no altar, vai dando glória. Tem pessoas que R$1.000 para ele não é sacrifício, mas tem pessoas que é, sim ou não? É 4, né? Tem uma, cadê as outras 3? Levante e vem aqui para o altar imediatamente. Eu preciso ser muito rápido nisso. Cara, isso é complicado e chega a ser muito triste ver ele cobrar os fiéis em dar a oferta e não, meu amigo. Não são esses seus 5 conto ou trocado do pão que tu tem nessa carteira velha aí não. É foco em 1.000 cifrão, meu caro Washington. Você tem noção do que é isso? Estou com dinheiro, estou com dinheiro, estou com dinheiro. E óbvio, né? Que o King of the Power, sei lá das contas, caiu na graça da galera e acabou virando meme. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy was mine. Cara, essa do Kiko, eu confesso, ficou muito boa.
Saudades do tempo que as vozes da minha cabeça não eram... Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smart. Até mais tarde, minha gente. Cara, a internet é muito boa. Nunca pensei que diria isso, mas não acho que devemos aprender outras coisas? Diga a frase, Bart. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smart. E isso gerou um pouco de irritação no nosso Miguelzinho. Teve um podcast a qual ele tenta rebater, dizendo que fizeram esse corte dele dizendo King of the Power e que acabou viralizando. E o tema dessa discussão abordada era celulares, por aquilo que deveria ser vivido em secreto, ou alguma coisa assim. Falou agora que a menina fala assim, Dele não, com fala Deus. pra mim mesmo, Isso que é não- dele não, com Deus. mas ele acabou de falar isso. Falou o mistério depois, mas isso aqui Deixa eu é falar um uma- idioma, gente. Irmão, The mas deixa eu King, falar uma the coisa pra Power. vocês. Não, Que mas que é? Não, deixa eu fazer uma pergunta. Quem que é esse cara de King the Power? E a irmã que falou lá, aquele palavra em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. Não, mas o que Acabou. mas o É negócio de ai, the King, ai, Não, não sei o que, não. ai, the power. Irmão, Mas é o Legal. que tá em evidência. se eu você quiser foi falar gravada. Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, Mas, meu se eu filho, quiser falar é francês, isso que tem que se eu entender. quiser falar, Merci. Você tá se eu em quiser falar merci, evidência. Isso se eu tá em quiser falar evidência. marrar, e o que que tá, e o que que fere o sei na igreja por causa disso, irmão? Aí que o povo A quer mesma entender idiotice da onde que você pergunta do tirou Of the isso. King the Power é a mesma idiotice da sua pergunta tira as câmeras da igreja, irmão. O que eu acho errado não é o fato dele querer rebater, mas o argumento que ele usa dizendo cortaram esse trecho e acabou viralizando, sendo que ele mesmo fazia isso e postava no próprio Instagram. Para que vocês vejam, estou aqui no Instagramzinho do menino. Opa, já achei até um aqui, ó. Ah, Miguelzinho, não tem como, né, pai? Olha lá, brigando. Ai. Vamos ver se tem mais um aqui. Vamos sair disso aqui. Pronto, ali, ó. Meu, e fora esses outros, deve ter vários aqui, cara. Então, me desculpa, Miguelzinho, você é mal tendencioso, sim. E para finalizarmos essa discussão sobre o rapaz, outra polêmica em cima de tudo isso que mostrei aqui até agora é o testemunho a qual ele fala de quando ele nasceu. Ele não tinha as cordas vocais e nem os tímpanos, e que Deus o curou. Claro, antes que vocês caiam matando a minha pessoa nos comentários, eu acredito sim que nosso Deus Pai Celestial pode fazer milagres nos tempos atuais, seja usando um mendigo ou até mesmo o topo do escalão. O seu filho nasceu surdo e mudo. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com o diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci com a deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. E o diagnóstico da medicina foi que seria impossível qualquer dia eu falar e ouvir. Porque aos olhos da medicina é algo que não tem cura. Eu não podia usar aparelho, porque aparelho é para aquelas pessoas que têm 1% de audição. Eu tinha 0. Minha mãe só sabia que se eu estava doente, se eu apontava para dor, chorava. Minha mãe só sabia se eu estava com fome, apontava para comida, sede. Passei 1 ano, passei 2 anos. Quando foi no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo. Isso foi uma chamada, isso foi um martelo que Deus bateu do céu. No dia do meu aniversário eu acordei falando. Pô, meu nobre, valeuzão aí, viu? Só de ouvir essas suas palavras me deu a vontade de chorar aqui agora, hein? E existe um vídeo a qual ele fala sobre um tal laudo, que eu não vou colocar aqui porque eu não achei esse vídeo. Mas ele fala que Deus o cura, e nesse vídeo que existe um laudo que mostra que ele nasceu com esses problemas. Mas ele dá um famoso migué dizendo que por ele, a família dele, por muitas mudanças que eles fazem, acabou se perdendo esse laudo. Bom, eu não acredito, não tem como acreditar nesse tipo de coisa, porque, véi, se ele tá falando que Deus o curou, por que não mostra o laudo, você tá entendendo? Porque assim vai acabar com qualquer questionamento.
Mas quando ele fala que ele nasceu com os tímpanos estourados e sem fala, meu irmão, você tem que mostrar o laudo para que quebre todo tipo de questionamento, entende? E antes de eu me esquecer de colocar o último vídeo sobre ele, rapaziada, cara, ele rasga um laudo de câncer, leucemia, algo do tipo, na frente da pessoa e fala que, na verdade, ele coloca a palavra na boca de Deus falando que vai, que tá curada, que, mano, enfim, vejam por si só. Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue. E eu curo a leucemia. Porque o exame, eu tô entendendo, o exame ia dar em definitivo. Você tá entendendo, moça de azul? Você tá entendendo? Para aquela sala 9, leito 4, ela ia voltar, mas tem um anjo marchando na tua frente dizendo, eu tô quebrando a marca agora. Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu. E Deus tá dizendo assim, corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela cura. Quando você abraçar, tem cura pra você. Vai lá, quem pode levantar a mão? Agora, minha opinião sobre tudo isso, essa babosela que se tornou esse vídeo. Não, Miguel, as pessoas não estão te perseguindo. Isso não é nem de longe uma perseguição cristã. As pessoas estão no direito delas questionarem aquilo que elas não acham que é verdadeiro. Quando você diz, e se eu quiser falar inglês, grego, latim em cima do altar? Elas não estão implicando com isso, mas sim da onde você tirou essas falas. E quando você fala, e se eu quiser, você está sendo egocêntrico, trazendo atitudes ou comportamentos voltados para si mesmo, e não cristocêntrico, onde Jesus deve ser o centro. Pois já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não é isso que Paulo diz na carta a Gálatas? Os grandes responsáveis disso tudo, de chegar ao ponto dele ser proibido pelo conselho tutelar, o cancelamento, se é que dá para chamar isso de cancelamento, né? São os pais e os mentores dessa igreja. Pois, se o nosso Miguelzinho é dessa forma, imagine quem é da alta cúpula. Tudo isso deveria ser evitado muito antes de tudo isso acontecer. Até mesmo evitando de auto se gravar, como o nosso querido James ali disse naquele podcast. Pois, como eu mostrei até no seu Instagram, você mesmo faz os cortes, ninguém cortou o que você falou para se auto-beneficiar. Esse garoto também deveria ser ensinado sim para o bem, e não para enganar. Mas o que mais me entristece em tudo isso é a forma que estão tratando a palavra sagrada de Deus, usando-as como máquina de fazer dinheiro e enganando os fiéis. O altar, lugar onde deveria ser lugar de arrependimento dos nossos pecados, agora são palcos para entretenimentos e teatrinhos para passar o tempo, usando a palavra para benefícios próprios, para cortes, fama. Espero, Miguel, que você tenha tirado aprendizado de tudo isso e que você se arrependa, pois a justiça divina, ela tarda, mas nunca falha. E termino dizendo: chegará um dia em que, no lugar dos pastores alimentar as ovelhas, haverá palhaços a entreter os bodes.